Há uma violência sublime no silêncio. Ele não destrói o ego, o expõe, deixando a arrogância apodrecer em sua própria insignificância. Você já foi confrontado por alguém arrogante e sentiu aquela raiva fervendo por dentro? Aquela vontade incontrolável de rebater, de provar que você está certo, de colocar aquela pessoa no lugar dela? Pois saiba que nesse exato momento você perdeu. Antes mesmo de abrir a boca, você já se tornou escravo da própria reação. Existe um segredo psicológico devastador que poucos conhecem. Uma arma silenciosa que destrói qualquer arrogante sem que você precise dizer uma única palavra. Nietzsche descobriu isso há mais de um século, mas a maioria das pessoas ignora completamente essa verdade porque vai contra tudo que nos ensinaram sobre enfrentar conflitos. Enquanto você gasta energia tentando provar seu valor através de palavras, existe quem domina mentes inteiras através do vazio absoluto. O silêncio não é ausência de poder, é a presença mais pura dele. E quando você aprender a usá-lo da forma correta, nunca mais será refém da arrogância alheia. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer te contar. Toda pessoa arrogante é, na verdade, um mendigo psicológico. Eles imploram por sua reação porque é isso que os alimenta. Cada vez que você responde, argumenta ou se defende, você está jogando dinheiro na cuia deles. Você está validando a existência deles através da sua energia. É por isso que discutir com pessoas arrogantes é como tentar apagar fogo com gasolina. Quanto mais você joga, maior fica a chama. Nietzsche percebeu algo que a maioria das pessoas leva décadas para entender. O silêncio não é passividade, é estratégia. Não é fraqueza, é poder em estado puro. Quando você se recusa a alimentar o ego faminto de alguém, você está fazendo algo muito mais devastador do que qualquer argumento poderia fazer. Você está negando a eles o combustível que mantém sua arrogância viva. Pense nisso. O que acontece quando você coloca um arrogante em frente ao espelho do próprio silêncio? Eles começam a se desesperar. Começam a falar mais alto, a repetir as mesmas coisas, a inventar provocações cada vez mais desesperadas. Por quê? Porque eles precisam da sua reação para se sentirem importantes. Sem ela, eles ficam falando sozinhos como loucos numa praça vazia. O silêncio é a arma mais cruel que existe porque obriga a pessoa a enfrentar a própria irrelevância. Quando você não responde, não argumenta, não se defende, você está dizendo sem palavras: você não vale nem minha energia para uma resposta. E isso destrói qualquer arrogante de dentro para fora. Mas atenção, não estamos falando de qualquer tipo de silêncio. Existe o silêncio do medo, que é covarde e fraco. Existe o silêncio da confusão, que é apenas ignorância disfarçada. E existe o silêncio do poder, que é consciente, calculado e devastador. É desse último que Nietzsche estava falando quando disse que quem sabe calar no momento certo possui uma força que poucos conseguem compreender. O silêncio do poder não é uma reação emocional, é uma decisão estratégica. Não é algo que você faz porque não sabe o que dizer, mas porque sabe exatamente o efeito que o não dizer vai causar. É o equivalente psicológico de um mestre de xadrez que sacrifica uma peça menor para capturar a rainha adversária. Aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Pessoas arrogantes são viciadas em dominância. Elas vivem para provar que são superiores, mais inteligentes, mais importantes que os outros. Mas toda essa performance depende de uma plateia. Sem alguém para dominar, para impressionar, para diminuir, a arrogância delas simplesmente não faz sentido. É como um ator representando para uma sala vazia. Quando você usa o silêncio estratégico, você não está apenas se negando a participar do jogo deles. Você está mudando completamente as regras. Você está transformando o palco onde eles performam numa sala vazia. E isso os deixa completamente perdidos, porque toda a identidade deles é construída em cima da reação dos outros. O mais fascinante é que quanto mais arrogante a pessoa, mais devastador é o efeito do silêncio. Por quê? Porque pessoas verdadeiramente seguras de si não precisam da validação constante dos outros. Elas conseguem existir tranquilamente mesmo quando ninguém está prestando atenção. Mas os arrogantes, eles murcham como flores sem água quando são privados da atenção alheia. Nietzsche entendeu que existe uma diferença fundamental entre força real e força performática. A força real não precisa se provar constantemente. Ela simplesmente existe, silenciosa e inabalável como uma montanha. Já a força performática precisa de palmas, de reconhecimento,
de reação para continuar existindo. É uma força que vive de empréstimo, alimentada pela energia dos outros. Agora você pode estar pensando, mas e se a pessoa pensar que eu sou fraco por não responder? Essa é exatamente a armadilha mental que mantém você preso no jogo dos arrogantes. Você está se preocupando com a opinião de alguém que usa a arrogância como mecanismo de defesa. É como se preocupar com a opinião de um bêbado sobre sua sobriedade. A verdade é que pessoas verdadeiramente inteligentes e seguras reconhecem imediatamente o poder do silêncio. Elas sabem que só alguém com muita força interior consegue resistir à tentação de se defender ou contra-atacar. É por isso que o silêncio não te faz parecer fraco. Ele revela a fraqueza dos outros. Existe um princípio psicológico que poucos conhecem. Quem fala demais está tentando preencher um vazio interior. Quem grita está tentando compensar uma falta de autoridade real. Quem precisa humilhar os outros está tentando esconder a própria insegurança. O silêncio expõe tudo isso sem que você precise dizer uma palavra. Mas vamos além da teoria. Como você usa isso na prática? Primeiro, você precisa entender que o silêncio estratégico não é sobre ser rude ou desrespeitoso. É sobre não alimentar comportamentos tóxicos. Quando alguém te provoca, te diminui ou tenta te arrastar para uma discussão desnecessária, sua única resposta deveria ser um silêncio calculado. Observe o que acontece. A pessoa fica incomodada. Ela repete a provocação. Talvez mude a abordagem. Pode até aumentar o tom. Mas se você mantém o silêncio, algo interessante começa a acontecer. Ela começa a parecer ridícula para todos ao redor. Porque não existe nada mais patético do que alguém brigando sozinho. E aqui está o segredo mais profundo. O silêncio não apenas desarma a arrogância, ele força a pessoa a confrontar seus próprios demônios internos. Quando não tem ninguém para brigar, para impressionar, para dominar, ela fica sozinha com os próprios pensamentos. E para alguém que usa a arrogância como fuga da própria inadequação, isso é o pior castigo possível. Nietzsche sabia que a verdadeira força não precisa se anunciar. Ela não precisa gritar, ameaçar ou humilhar. Ela simplesmente é, como um rio que segue seu curso independentemente das pedras que tentam bloqueá-lo. As pedras podem fazer barulho, podem espumar, podem tentar desviar a corrente, mas o rio continua fluindo, silencioso e implacável. Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é emocional, impulsivo, previsível. Responder é consciente, estratégico, poderoso. E às vezes a resposta mais poderosa é não responder absolutamente nada. Mas cuidado, não confunda isso com passividade. O silêncio estratégico é ativo, não passivo. É uma escolha consciente, não uma falta de opção. Você não está ficando calado porque não sabe o que dizer. Você está ficando calado porque sabe exatamente o poder destruidor que o silêncio tem sobre pessoas que vivem de validação externa. Aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas quebram o silêncio no primeiro desconforto. Sentem a pressão social, o olhar dos outros, a provocação aumentando e cedem. É aí que perdem todo o poder da estratégia. O silêncio só funciona quando você tem a disciplina mental para mantê-lo mesmo quando tudo em você quer quebrar. Pense nisso como um investimento. Cada segundo de silêncio é como uma moeda que você está colocando numa conta que vai te pagar juros enormes depois. Mas se você sacar cedo demais, perde todos os juros e ainda fica com menos dinheiro do que começou. A pessoa arrogante está contando com sua reação emocional. Ela já planejou todos os argumentos, já imaginou todas as possíveis respostas que você pode dar, já preparou os contra-ataques. Mas ela jamais planejou para o silêncio. É aí que todo o castelo de cartas dela desmorona. E o mais interessante é que quanto mais a pessoa insiste, mais ridícula ela fica. Porque existe um limite social para quantas vezes alguém pode provocar uma pessoa que não está respondendo antes de parecer completamente desequilibrada. É como assistir alguém gritando com uma parede. Depois de um tempo, fica óbvio quem é o problemático da situação. Nietzsche entendeu que a arrogância é sempre uma máscara. Por trás de toda pessoa arrogante, existe alguém desesperadamente inseguro tentando convencer o mundo, e a si mesmo, de que é superior. O silêncio remove essa máscara de forma mais eficaz do que qualquer argumento poderia fazer. Porque quando você não reage, você força a pessoa a continuar a performance sem plateia. E uma performance sem plateia rapidamente se revela pelo que realmente é. Uma tentativa patética de chamar atenção.
É como assistir alguém dançando sozinho numa festa onde a música parou. Fica óbvio que a pessoa está completamente fora da realidade. Mas existe um nível ainda mais profundo nessa estratégia. O silêncio não apenas desarma a arrogância, ele força a pessoa a enxergar a própria irrelevância. Quando você se recusa a participar do jogo de poder delas, você está dizendo implicitamente: você não é importante o suficiente para merecer minha energia. E isso é mais devastador do que qualquer insulto direto. Pessoas arrogantes são obcecadas por hierarquia. Elas vivem classificando, comparando, estabelecendo quem é superior e quem é inferior. Mas o silêncio as remove completamente dessa hierarquia. Não as coloca embaixo, as ignora totalmente. É como se elas não existissem para você. E para alguém viciado em dominância, isso é a morte psicológica. O silêncio também tem outro poder devastador. Ele obriga a pessoa a preencher o vazio com seus próprios pensamentos. E para alguém que usa a arrogância como mecanismo de defesa contra a própria inadequação, ficar sozinho com os próprios pensamentos é um inferno particular. Enquanto ela está falando, provocando, tentando te arrastar para a discussão, você está demonstrando algo que ela jamais conseguiu desenvolver: autocontrole real. E isso a deixa ainda mais desesperada, porque ela percebe inconscientemente que você possui algo que ela não tem: o poder de escolher suas batalhas. Aqui está a ironia cruel. Quanto mais a pessoa tenta quebrar seu silêncio, mais ela demonstra que você tem controle sobre ela. Ela não consegue continuar o próprio dia até que você responda. Ela não consegue se concentrar em mais nada enquanto você não ceder à provocação. Quem realmente tem o poder nessa situação? Nietzsche sabia que existem duas formas de vencer uma guerra: destruir o inimigo ou torná-lo irrelevante. O silêncio escolhe a segunda opção, que é infinitamente mais elegante e eficaz. Você não está lutando contra a arrogância. Você está simplesmente se recusando a reconhecer que ela existe. E aqui está o segredo final que vai mudar completamente sua perspectiva. O silêncio não é uma tática defensiva. É uma arma ofensiva. Não é algo que você faz para se proteger. É algo que você faz para atacar de forma cirúrgica o ponto mais fraco da pessoa arrogante: a necessidade desesperada de validação externa. Cada segundo de silêncio é como uma gota de ácido na armadura psicológica da pessoa. Imperceptível no início, mas devastadora com o tempo. Enquanto ela gasta energia tentando provocar uma reação, você está economizando a sua e ainda minando a estrutura emocional dela. O mais fascinante é que essa estratégia funciona independentemente do contexto. Não importa se a pessoa é seu chefe, seu colega, um familiar ou um desconhecido. A arrogância tem sempre a mesma necessidade: se alimentar da reação dos outros. E quando você corta esse suprimento, a arrogância simplesmente não consegue sobreviver. Mas existe um aspecto ainda mais profundo que poucos percebem. O silêncio te transforma internamente. Cada vez que você resiste à tentação de rebater, de se defender, de entrar no jogo, você está fortalecendo seu próprio centro. Você está se tornando menos dependente da opinião dos outros e mais conectado com seu próprio poder interior. É como exercitar um músculo. No início, é difícil manter o silêncio. Você sente a pressão, a vontade de responder, de se justificar. Mas quanto mais você pratica, mais forte fica sua capacidade de permanecer inabalável diante de qualquer provocação. E essa força interior se reflete em todas as outras áreas da sua vida. Pessoas começam a te respeitar diferente. Não porque você falou mais alto ou se impôs de forma agressiva, mas porque você demonstrou algo muito mais raro: a capacidade de manter-se centrado mesmo sob pressão. E essa é uma qualidade que todos reconhecem instintivamente como sinal de força real. O silêncio também tem o poder de revelar quem realmente vale a pena ter na sua vida. Pessoas maduras e equilibradas respeitam seu espaço e sua escolha de não entrar em discussões desnecessárias. Já pessoas tóxicas ficam desesperadas quando não conseguem te provocar e acabam se eliminando naturalmente da sua vida. É um filtro automático que separa o trigo do joio sem que você precise fazer nenhum esforço consciente. O silêncio faz o trabalho pesado de eliminar pessoas problemáticas da sua vida, enquanto atrai pessoas que valorizam paz e maturidade emocional. Nietzsche também percebeu que o silêncio te coloca numa posição de observador privilegiado. Enquanto a pessoa está perdendo a compostura, falando demais, revelando suas inseguranças e fraquezas,
você está coletando informações valiosas sobre o caráter dela. O silêncio te dá uma vantagem estratégica enorme porque você aprende tudo sobre a pessoa sem revelar nada sobre você. É como jogar pôquer com as cartas do adversário viradas para cima enquanto as suas permanecem escondidas. Você consegue ver claramente as motivações, os medos, as táticas que a pessoa usa, enquanto ela não tem a menor ideia do que você está pensando ou planejando. E aqui está uma verdade que pode parecer cruel, mas é absolutamente necessária. Algumas pessoas só aprendem através da dor. E para alguém viciado em atenção e validação, não existe dor maior do que ser completamente ignorado. O silêncio é a forma mais educativa de ensinar limites para pessoas que nunca aprenderam a respeitá-los. Você não está sendo cruel, está sendo educativo. Está ensinando, através do exemplo, que certas formas de comportamento simplesmente não funcionam com você. E essa é uma lição muito mais valiosa do que qualquer discussão poderia proporcionar. O silêncio força a pessoa a confrontar a realidade de que nem todo mundo vai dar corda para os jogos psicológicos dela. Que existem pessoas no mundo que são imunes à manipulação emocional. E isso ou a faz crescer e amadurecer, ou a faz procurar outras vítimas mais fáceis de manipular. De qualquer forma, você sai ganhando. Mas talvez o aspecto mais poderoso do silêncio seja este. Ele te ensina que você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Cada vez que você resiste à tentação de se defender ou se justificar, você está declarando implicitamente que sua autoestima não depende da opinião alheia. E essa independência emocional é magnética. Pessoas são naturalmente atraídas por quem demonstra essa qualidade porque é extremamente rara no mundo atual, onde todo mundo está desesperado por likes, aprovação e validação externa. O silêncio te posiciona como alguém que já encontrou em si mesmo tudo o que precisa para ser feliz e completo. E isso não apenas desarma arrogantes, atrai pessoas de qualidade que reconhecem e valorizam essa força interior. Aqui está o desafio final que vai testar se você realmente entendeu o poder devastador do silêncio. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, diminuir ou arrastar para uma discussão desnecessária, você vai ter a disciplina mental para simplesmente não responder? Vai conseguir resistir à tentação de provar que está certo? Vai ter a força interior para deixar que o próprio silêncio faça todo o trabalho de destruição? Porque é fácil entender a teoria, mas aplicar na prática é onde a maioria das pessoas falha. É onde você descobre se realmente desenvolveu essa força interior ou se ainda é escravo das próprias emoções. O silêncio não é para os fracos, é a arma dos verdadeiramente poderosos. A questão é, você tem força suficiente para empunhá-la? Se este conteúdo ressoou com você e quer descobrir mais estratégias psicológicas poderosas como esta, não deixe de se inscrever no canal. Sempre compartilhe insights profundos que podem transformar completamente sua forma de lidar com pessoas e situações. E nos comentários me conte, você já experimentou o poder do silêncio? Qual foi o resultado? Ou se ainda não aplicou, qual situação da sua vida você gostaria de testar essa estratégia? Compartilhe sua experiência. Às vezes, as histórias dos nossos espectadores são ainda mais esclarecedoras que o próprio vídeo.